Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje meditar na palavra de Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 13. Hoje nós vamos dar sequência a 7 exposições nesse livro e nós vamos nos concentrar nos 13 primeiros capítulos, nos 13 primeiros versículos, deste capítulo da palavra de Deus. Gênesis capítulo 13. Gênesis 13. Os irmãos encontraram? Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler narra mais um episódio importante na vida de Abrão, o pai da fé. Se vocês voltarem os olhos para o capítulo anterior, para o capítulo de número 12, vocês verão que no final deste capítulo, Abrão, ele havia viajado para o Egito, e lá no Egito ele acabou cometendo um grande erro. Ele escondeu o fato dele ser esposo de sua mulher que tinha por nome Sarai. Ele tinha medo dos egípcios matá-lo, por conta que ela era muitíssimo bela. Pois bem, agora neste capítulo, nós vamos ver mais uma controvérsia, mais uma, digamos assim, mais uma questão envolvendo uma pessoa importante na família de Abrão, que é o seu sobrinho Ló. Então, no capítulo de número 12, nós temos uma questão, um problema relacionado à esposa de Abrão, que tem por nome Sarai. E agora, no capítulo 13, nós iremos ver um novo caso familiar, um novo problema familiar, envolvendo dessa vez o seu sobrinho Ló. Se você voltar lá para o capítulo 11, você vai ter as origens de Ló. Volte lá para os seus olhos para o capítulo de número 11. Se você for verificar bem aí, no finalzinho do capítulo 11,
a partir do versículo versículo de número 27, você vai perceber que aí a partir do versículo 27 nós temos a origem da família de Abrão. E aí diz aqui o texto da palavra de Deus, mais especificamente aí no versículo de número 31, que diz aí o texto da palavra de Deus que Ló, ele viajou juntamente com Abrão e seu pai, Tera, para o lugar onde Deus havia pelo menos de indicá-lo. Nós sabemos que Ló, ele era órfão de pai, e porque ele era órfão de pai, diz aqui a palavra de Deus que Abrão, ele tomou o seu sobrinho como se fosse seu filho. Então, no momento em que Abrão, ele recebeu aquela grande revelação da parte de Deus, para ir para uma terra que Deus lhe mostraria, é muito natural, portanto, que Ló, sobrinho de Abrão, mas como se fosse o seu filho adotivo, ele fosse juntamente com Abrão para aquele lugar. Muito bem. Aí a Bíblia diz aí no capítulo de número 12, que Abrão ele sai, portanto, de onde ele estava em Ur dos Caldeus, depois ele vai para Harã, e de Harã ele vai para a terra de Canaã. E aqui no capítulo de número 12, diz o texto da palavra de Deus que em algum momento lá na terra de Canaã ele passa por fome. Lá na região do Negueb, que é uma região muito desértica. E por conta da fome, ele vai para o Egito. E lá no Egito, ele passa aquela situação toda que nós vimos na semana passada. Agora, no capítulo 13, Abrão ele vai voltar para a terra de Canaã. Ele vai fazer o caminho, literalmente o caminho de volta. Aquela terra que Deus havia dito a ele para ele ir, aquela terra que Deus havia prometido a ele que ele seria o dono dela. E aqui nós temos, portanto, este episódio tão significativo para nós. Eu gostaria, meus irmãos, de nesta noite expor esse texto da palavra de Deus. E eu gostaria de expor esse texto da palavra de Deus, irmãos, com o propósito de mostrar para os irmãos como é fácil e como é perigoso nós nos desviarmos do caminho do Senhor. Irmãos, é tão fácil isso. Às vezes a gente pensa que está numa situação assim, tão confortável, parece que nós estamos tão bem espiritualmente, mas parece que o tropeço, irmãos, está ali a alguns passos à frente. E esse episódio tem muito a nos ensinar a respeito disso, de quão fácil nós podemos nos desviar dos caminhos do Senhor, do quão perigoso isso é. Mas, sobretudo, esse texto também nos lembra acerca da misericórdia de Deus sobre aqueles que com Ele há aliança. Então, vamos voltar os nossos olhos para o versículo de número 1. Nós vamos iniciar a exposição da palavra de Deus. Diz aí o versículo de número 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Muito bem, esse texto aqui da palavra de Deus, irmãos, está dizendo que depois daquele período muito conturbado que Abrão teve lá no Egito, quando ele negou ser esposo da sua mulher, diz aqui o texto da palavra de Deus que Abrão ele está retornando do Egito para Canaã. E aí, especificamente, aqui o versículo 1, diz que ele volta para uma região de Canaã chamada o quê? Qual a região que ele chega? Qual é, irmãos? O Neguebe. Os irmãos lembram que foi nessa região do Neguebe que diz o texto da palavra de Deus que havia fome. E é fácil a gente entender porque havia fome no Neguebe. O Neguebe é uma região desértica. Ali, meus irmãos, era uma região muito difícil de você ter alimento. É uma região de pouca chuva. Então, de alguma maneira, ali ele estava naquela situação. Para quem está indo do Egito, portanto, para Israel, o primeiro lugar para você passar é justamente o Neguebe. Então, o texto aqui da palavra de Deus está dizendo que no retorno
de Abrão para Canaã, o primeiro lugar que ele passou foi o quê? Foi o Neguebe, que foi o lugar onde ele havia passado alguma dificuldade, alguma escassez, e que o fez ir até o Egito. Então, o que o texto aqui está dizendo, irmãos, é que ele está fazendo literalmente o caminho de volta. Ele está indo exatamente para aí, certo? E nesse momento, nós estamos vendo o retorno do pai da fé para a terra que Deus havia dito que ele deveria viver. Agora, uma coisa que nós precisamos saber aqui é que Abrão, quando ele volta para a terra de Canaã, ele não volta sozinho. Ele vai acompanhado de sua mulher Sarai, ele vai acompanhado de seu sobrinho Ló, e ele vai acompanhado de seus animais, dos seus trabalhadores, dos seus escravos. Nós não sabemos quantas pessoas eram. Mas, irmãos, é provável que fossem 300, 400, 500 pessoas naquela época, porque ele era chefe de uma tribo pastoral, e essa tribo, de alguma maneira, lidava com muito gado, muito rebanho, e o texto da palavra de Deus diz também que ele era muito próspero, é o que vai nos dizer o versículo 2, veja só, versículo 2, diz aí que Abraão era muito rico, ele possuía gado, prata e ouro. Olha, ele já era rico quando foi para o Egito. Mas quando ele saiu do Egito, ele saiu ainda mais rico do que quando entrou. Porque se você ler o capítulo 12 vai dizer que Faraó vai dar muita riqueza, muita prosperidade justamente para Abraão por causa de Sarai. E se não bastasse isso, é possível que Abrão ele tivesse feito negócios lá no Egito, e esses negócios tivessem feito ele, de alguma maneira, prosperar. Não é sem razão, aí no versículo de número 2, que o autor sagrado, ele utiliza um advérbio para modificar esse adjetivo aí, ó, esse adjetivo rico. Diz aí o texto, era Abrão muito rico. Olha, então Abrão, ele não era apenas rico, ele era muito rico. Aí eu fiquei com curiosidade para saber o que é que significava alguém rico no tempo de Abrão. Aí tem um comentarista que diz que um sheik, ou seja, alguém muito rico daquela região, era alguém que tivesse pelo menos 100 ou 200 tendas, de 100 a 200 tendas. Que tivesse em torno de 60 a 100 camelos, e que ainda tivesse assim umas 1000 ovelhas e bodes. Isso era considerado uma pessoa rica naquela época. Pois bem, irmãos, pois Abrão devia ter muito mais do que isso, porque diz aqui o texto da palavra de Deus que ele era muito rico, provavelmente ele tinha o dobro disso, ele tinha o triplo disso, ele era de fato muito rico, ele tinha uma quantidade muito grande de bens. E tudo isso, irmãos, nós temos que lembrar que Abrão, ele alcançou unicamente pela misericórdia de Deus. Por quê, pastor? Lembre-se lá de Gênesis 12, olha a maneira como ele agiu covarde para com a sua esposa, olhe como ele colocou em risco o plano e projeto de Deus para a redenção da humanidade. Aqui não envolvia o ventre de Sara. E ele negou ser marido de Sara quando ele deveria mais protegê-la. Então ele falhou grandemente, irmãos. O pai da fé falhou grandemente. Assim como nós muitas vezes falhamos. Na nossa vida é assim. Muitas vezes nós somos pessoas cheias de fé e outras vezes estamos vacilando. E aqui nós encontramos Abrão nessa situação. Mas Deus não deixou Abrão viver naquela circunstância. Deus, ele teve misericórdia de Abrão, e ele restaurou Abrão, para que pudesse assim, ser uma bênção para todos os povos da terra. Então, foi dentro da misericórdia de Deus que Abrão ficou rico, porque ele não merecia ser rico. E ele agora está retornando para a terra de Canaã. Ele já foi para o Egito rico, mas ele está voltando para Canaã, muito mais rico do que quando ele havia saído dali e ido para o Egito. E aí diz aqui o texto da palavra de Deus, no versículo 1, que ele chegou no Neguebe. E os irmãos sabem que o Neguebe é um lugar árido, é um lugar desértico, é um lugar seco.
Então, como ele era muito rico, ele tinha muitos animais, aquele não era um lugar bom para criar os animais dele. E por essa razão, muito provavelmente, ele seguiu viagem. É isso que diz aí o versículo 3 e 4. Ele foi para norte. Veja só, versículo 3 e 4. Leia comigo. Fez as suas jornadas do Neguebe até onde, irmãos? Até Betel. Até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Irmãos, o texto aqui novamente, ele está enfatizando o fato de que Abrão, ele está retornando para a terra de Canaã, pelo aquele mesmo caminho que ele havia trilhado quando ele foi para o Egito. Primeiramente, ele foi no Neguebe e depois ele foi para Betel. Betel foi o segundo lugar da terra de Canaã em que Abrão ele pousou, quando ele veio lá da sua terra. Lembre-se, ele sai de Ur dos Caldeus, vai para Arã, depois ele desce já na terra de Canaã, numa cidade chamada Siquém, e de Siquém ele vai para Betel. E o texto lá de Gênesis 12 diz que quando ele chega em Betel, ele levanta um altar ao Senhor. E diz o texto aqui da palavra de Deus, que ele constrói esse altar, né? Versículo 4. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, não é? Então, ele acampou ali, na cidade de Betel. Betel significa o quê, irmãos? Casa de Deus. Betel é uma palavra hebraica composta, que significa casa de Deus. E aí Abrão foi lá, e na casa de Deus, ele primeiramente levantou um altar. Então ele foi para o Egito. E quando ele retornou a Betel, diz a palavra de Deus aí no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, que ele fez uma coisa maravilhosa. Diz aí o versículo 4 o que, irmãos? No final, a última frase. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. O texto diz, e aí? Ou seja, em Betel, na casa de Deus, ele invocou o nome do Senhor. Essa expressão, irmãos, é uma expressão técnica utilizada no Antigo Testamento para designar o culto. O culto é uma invocação do nome do Senhor. Não é isso que eu faço toda vez que eu inicio aqui? Toda vez que nós iniciamos aqui um culto, eu digo, Senhor, nós invocamos o Teu nome, nós pedimos que o Senhor se faça presente aqui entre nós. Não é isso que nós fazemos? Isso é a palavra que é relacionada ao culto em todas as Escrituras. E é por isso que tinha um altar lá em Betel, porque o culto do Antigo Testamento, via de regra, envolvia o quê? Sacrifícios. E aí, para haver sacrifícios, eram necessários justamente altares. E Abrão, ele construiu um altar ali naquele lugar. E eu imagino, então, que Abrão, ele fez um grande culto ao Senhor. Ele cultuou e adorou ao nosso Deus. Então, o que eu quero que você preste atenção nesse começo aqui de texto é o seguinte. O começo é promissor. Abrão e sua família, Abrão, Sarai e Ló, eles estão voltando para a terra que Deus havia ordenado, e graças a Deus, parece que eles estão indo muito bem. Eles estão retornando de acordo com a vontade do Senhor. Mas veja, a partir dos próximos versículos, a partir do versículo 5 e também o versículo 6, nós vamos ver uma dificuldade de ordem familiar entre Abrão e seu sobrinho Ló. Vamos ver aí, versículo 5, irmãos. 5 e 6. Vamos ler juntos? Você que puder ler comigo, acompanhe a leitura de maneira audível. Leiamos. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Essa é a razão, irmãos, que o texto aqui da palavra de Deus nos diz que houve uma questão que vai, de alguma maneira, levar tio e sobrinho, Abrão e Ló, a se separarem. Qual é a razão, irmãos, que eles vão se separar? Muita prosperidade, muita riqueza. Irmãos, eles são tão ricos, que diz aqui o texto da palavra de Deus que eles não conseguiam morar juntos.
Eles tinham muito gado. E você sabe, você que já criou gado, ou já teve algum relacionamento com gado, você sabe que gado é preciso o quê, irmãos? Pasto e muita água. Não é? Então, eles tinham tanto, mas tantos animais, que não era possível que o rebanho de um e de outro convivessem ali, não é? E de alguma maneira, meus irmãos, isso é um cenário paradoxal para nós, porque geralmente os problemas, a gente na nossa cabeça, né, a gente imagina que os problemas de família vêm por conta de escassez. Mas o problema aqui dessa família não foi escassez, foi abundância. O problema que eles tiveram foi justamente de que eles tinham muitas bênçãos, muitas bênçãos. E muitas vezes, irmãos, Deus nos abençoa, mas juntamente com as bênçãos que Deus nos dá, essas bênçãos carregam consigo muitos problemas e também muitas dificuldades. E esse foi o caso aqui de Abrão e de Ló. Os rebanhos deles eram tamanhos que eles tiveram dificuldades em estarem juntos. E o fato é que nesse contexto de escassez, houve uma crise. Essa crise estourou aí no versículo 7. Olha só a crise que aconteceu. Diz aí o versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Então, é o seguinte, os trabalhadores de Abrão e Ló começaram a discutir, eles se desentenderam. O texto aqui não diz explicitamente o conteúdo do desentendimento, o que é que eles estavam falando um com os outros, mas podia ser tipo assim, um pastor dizendo para outro, olha, essa ovelha aqui é minha, é do meu patrão. Aí o pastor do outro dono disse assim, não, ela não é sua não, ela é minha, eu que estou cuidando dela e ela é do meu patrão. Podia ser isso. Mas pelo contexto, é mais provável que um dos pastores ou vários pastores estivessem disputando território. Talvez um estivesse dizendo assim, olha, eu vou ficar aqui e você não pode trazer os animais seus para cá, porque esse pasto aqui é meu. Aí o outro poderia olhar e dizer assim, mas você é muito engraçado, você é muito esperto, aí tem muito pasto, mas aqui onde eu estou não tem, os meus animais vão morrer. E pode ter sido esse tipo de desentendimento, pode ter dado briga. Olha, irmãos, a situação aí não era uma situação fácil. E aí, se não bastasse esse problema aí, entre os pastores, diz aí no final do versículo 7 o seguinte, veja só, final do versículo 7. Que nesse tempo, ou seja, no tempo daquela contenda entre os pastores de Abrão e Ló, aconteceu o que, irmãos? Os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Por que o texto está dizendo isso aqui? Porque os cananeus e os ferezeus, eles tinham também muito gado, eles tinham também muito animal. E aí não bastava apenas ter os animais de Ló e de Abrão, ainda tinha os gados dos ferezeus e dos cananeus. Aquela terra era uma terra habitada. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. O problema aqui não era de Abrão e de Ló. O problema era de quem? Era dos pastores. Mas muitas vezes, irmãos, esse negócio em família, olha, Deus o livre de fazer negócio em família. Não sei se vocês já fizeram, mas Deus o livre de fazer negócio em família. Geralmente dá problema. Deus me defenda. E aí, irmãos, quando dá esse tipo de coisa, essa situação na família, assim, problema de negócio da família, a melhor coisa que a gente faz, irmãos, é se sair. É a coisa mais sábia, viu? A coisa mais sábia é se sair. Porque se a gente não sair, talvez os laços, eles possam não ser mais os mesmos com o passar do tempo. E diz aqui o texto da palavra de Deus, que Abrão, ele entendeu isso. E ele vai tomar uma decisão sábia, aí no versículo 8. Olha a decisão dele. Veja só, versículo 8. Veja só. Disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus
pastores, porque somos parentes chegados. Aqui a conversa é bem franca, né, irmãos? Aqui nós deveríamos aprender que conversa franca é melhor do que muitas vezes a gente ficar calado e ficar guardando mágoa no coração, viu? A gente tem que ser muitas vezes direto e objetivo nas coisas. E aqui nós temos uma conversa muito franca. Abraão, ele falou sem reservas. Ele foi bem objetivo. Ele chegou para Ló e disse assim: Ló, meu filho, é o seguinte, eu não quero problema com você, eu não quero conflito com você, você é meu sobrinho, você é o meu filho de criação. Olhe, eu não quero também que haja contenda entre os nossos empregados têm que conviverem de alguma maneira harmoniosamente. Então, olhe, nós temos que tomar uma decisão. E eu gostaria de dizer uma coisa para você. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa, Ló, qualquer coisa que você deseje para evitar qualquer contenda entre nós. Eu quero ter paz com você. Eu quero manter esse relacionamento familiar que nós temos. E para provar que ele estava disposto a isso mesmo, irmãos, o versículo 9 vai nos revelar a proposta de Abrão. Veja a proposta de Abrão, versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Aqui nós temos a proposta de Abrão, irmãos. Aqui nós temos a proposta de Abrão. Abrão, irmãos, ele fez uma proposta muito generosa. Sabe por quê? Porque a proposta que Abrão fez, ele não tinha obrigação de fazê-la. Certo? Era uma proposta muito boa. Na verdade, ele, por ser tio de Ló, ele tinha o direito de preferência. Ele era mais velho e era tio de Ló. Ele tinha o direito de preferência de escolher o lugar que ele ia, fazer o que quisesse, certo? Mas ele não foi egoísta. O que foi que ele fez? Diz aí o texto da palavra de Deus que ele não quis tirar vantagem da sua situação. E ele diz, olha, escolha o que você quer. Qualquer lugar que você quiser, pode escolher. E aqui, meus irmãos, eu acho que ele aprendeu a lição lá do Egito. Você vê como os problemas na nossa vida não são para a nossa destruição, mas para a santificação. Abraão, quando estava indo com Sarai lá para o Egito, ele pensou apenas em si mesmo. Ele colocou a sua esposa em risco, porque ele temia que alguém o matasse por conta da sua esposa. E ele chegou para a sua esposa e disse assim, diga para eles que você não é minha esposa, que você é minha irmã. Ele pensou apenas em si mesmo. Mas agora, irmãos, nesse caso aqui de Gênesis capítulo 13, diz aqui o texto da palavra de Deus que ele não vai pensar em si mesmo. Ele vai pensar primeiramente no seu sobrinho do que em si. E diz aqui o texto da palavra de Deus, então, que Abraão chega para Ló e diz, pode escolher, Ló, pode escolher, não é? Por que foi isso? Por que aconteceu isso, irmãos? Porque agora a fé de Abraão foi amadurecida. Olha, irmãos, só quem tem fé é quem tem confiança em Deus, na provisão de Deus. Quem não tem fé em Deus, não confia que Deus vai providenciar amanhã. Então, Abraão estava muito sossegado, muito sossegado. O lugar para o qual Ló, porventura, escolhesse, isso não iria afetar em absolutamente nada a prosperidade e a manutenção de Abraão. E ele disse, então, pode escolher, não vai ter problema, certo? E foi isso que a palavra de Deus aqui nos ensina que ocorreu. A grande questão agora, irmãos, é como foi que Ló reagiu a essa proposta de Abraão. O que foi que ele respondeu? Veja o versículo 10 e o versículo 11. O versículo 10 e o versículo 11 respondem essa questão. Como foi que Ló reagiu a essa proposta de Abraão? Diz aí o versículo 10, que levantou Ló os olhos e viu o que, irmãos? Toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão,
e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Aqui nós temos a escolha de Ló. Aqui é a escolha de Ló. Diz aqui o texto que depois que Abraão disse assim: Ló, escolha o que tu queres. Para onde é que você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. Aí diz aqui o texto da palavra de Deus que Ló, ele ergueu os olhos, ele levantou os olhos. E diz aqui o texto que os olhos dele se fixaram em um lugar. Que lugar é esse, irmãos? Qual é, irmãos, o lugar? Diz aí o lugar que é na campina do Jordão. E na hora que ele viu a campina é um lugar assim plano, extenso. Quando ele viu a campina do Jordão, ali nas proximidades, nas margens do rio Jordão, diz aqui o texto da palavra de Deus que os olhos dele como que brilharam. Aqui não é bem o que a palavra de Deus diz explicitamente, mas é o que eu imagino. Os olhos deles brilharam, não é? Porque diz aqui o texto que a campina do Jordão era toda bem regada. Bem regada por quê? Por causa do rio Jordão e dos ribeiros que tinham ali no rio Jordão. Ali era mais do que o suficiente, irmãos, para ter pasto e água para o gado dele. Ele olhou aquilo ali, os olhos dele brilharam. Aquele lugar era muito bom. Tanto é que o narrador aqui, Moisés, ele vai comparar este lugar com 2 lugares. Que lugar é esse? Primeiro lugar, o jardim do Senhor. Que jardim do Senhor é esse, irmãos? É o jardim do Éden. Você lembra como era que o jardim do Éden ele era regado? Diz a palavra de Deus que havia lá um rio que saía lá do Éden, que dividia-se em 4 braços, eram como que 4 rios. Era um lugar extremamente bem irrigado, muitas plantas frutíferas, era um lugar assim muito verdejante, era um lugar maravilhoso. Pois bem, aquele lugar, a campina do Jordão era como o jardim do Éden. Era um lugar maravilhoso. E diz mais o texto que era como o quê, irmãos? Qual é o segundo lugar que ele compara? Qual era o rio, irmãos? Lá no Egito tem um rio muito grande. Qual é o nome desse rio? É o rio Nilo. O rio Nilo, irmãos, é a vida do Egito. Se você tira o rio Nilo dali, é tudo seca, é tudo desértico. Mas ali ao redor do rio Nilo, certo? Nas margens do rio Nilo, você tem muita vida, não é? Tem muita prosperidade, muita plantação. Então foi esse texto, foi esse lugar que o texto diz aqui que Ló escolheu. E diz aqui o texto a extensão, inclusive, do lugar, irmãos. Qual é a extensão, irmãos? O texto diz que a campina, ele chegava até que lugar? Até Zoar, certo? Era uma extensão, irmãos, que Zoar era um lugar que ficava entre aqui o Negueb, essa região do Mar Morto, até ali as regiões das montanhas da Judéia. Era uma extensão muito grande de terra, irmãos. Olha, era muito mais do que ele precisava, irmãos, mas é muito mais. Dava para criar gado ali de perder de vista, né? Bem, irmãos, foi essa terra que Ló escolheu. Por que é que Ló escolheu essa terra, irmãos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer agora. O que é que levou Ló a escolher essa terra? Irmãos, Ló, ele escolheu essa terra por vaidade, por ambição, por egoísmo. Ele pensou apenas em si mesmo. Quando ele escutou o seu tio Abrão dizendo assim: para onde é que você quer ir? Escolha. Aí ele pensou assim: o que é melhor para mim? O que é que vai me dar mais lucro? O que é que vai me dar mais prosperidade? O que é melhor para o meu rebanho se multiplicar e crescer? Então, ele olhou para aquele lugar, para a campina do Jordão e disse: esse é o lugar melhor. Então, humanamente falando, era melhor mesmo. Não havia um lugar melhor do que aquele. Entretanto, aquele lugar tinha grandes perigos. Perceba aí que no versículo 10, volte os olhos aí para o versículo 10. Moisés aqui, no versículo 10, ele nos dá uma informação que está entre parênteses aí no texto.
Qual é a informação, irmãos, que está aí entre parênteses, no versículo 10? Qual é? Olha aqui, meus irmãos, que informação importante. O texto aqui da palavra de Deus está dizendo que Ló, ele foi para uma região onde havia duas cidades. Que cidades eram essas? Sodoma e Gomorra. Isso já dá para você notar que isso aqui é uma maneira como que Moisés esteja preparando a mim e a você, dizendo assim, olha, a escolha que ele fez não foi uma escolha boa, não. Por que não é uma escolha boa, não? Porque nós vamos chegar, não sei se esse ano, talvez no próximo, em Gênesis no capítulo 19. E aí, quando a gente chegar lá no capítulo de número 19, nós vamos ter a destruição de que cidades, irmãos? De Sodoma e Gomorra. Então, aquela prosperidade material, aquela prosperidade, aquela riqueza de bens naturais, rapaz, aquilo ali não vai valer de nada. Aquilo ali não será útil para Ló por muito tempo, porque em Gênesis no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que aquele lugar vai ser destruído com fogo. Vai ser fogo caído do céu, né? E é desta maneira que o texto nos conta como se deu a separação de Abrão e de seu sobrinho Ló. Ele quis ir para um lugar próspero, para um lugar verdejante, para um lugar regado de águas. E tanto é que já no versículo aí de número 12, eles já estão separados. Veja só, versículo 12. Veja só, diz aí o texto, como é que se deu essa separação? Leia comigo. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló, aonde? Nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. O texto diz aqui que Abrão ele habitou na terra de Canaã, certo? Ele fez o certo. Por que ele fez o certo, irmãos? Porque era aquela terra que Deus havia ordenado para ele estar. Não era o Egito, não era a Mesopotâmia, era a terra de Canaã. Era aquela terra que Abrão deveria estar, porque era aquela terra que Abrão iria receber como herança. E Ló foi para onde, irmãos? Diz aqui o texto da palavra de Deus, que Ló, ele habitou em cidades da campina do Jordão, certo? Então aquele lugar era um lugar habitado, porque tinha cidades, certo? Tinha gente morando ali, certo? E diz aí o texto de Gênesis capítulo 19, que quando nós chegarmos lá, o texto vai dizer que Ló, ele ia morar numa cidade chamada Sodoma. Tá? Mas já aqui no final do versículo 12, veja só, no final do versículo 12, nós ficamos sabendo que ele foi armando suas tendas até onde? Até Sodoma. E aqui eu quero enfatizar o ponto. Esse é o ponto do sermão, irmãos. Nós chegamos agora no ponto importante, que é o âmago da mensagem. Essa mudança de Betel, casa de Deus, para Sodoma, irmãos, foi uma mudança terrível. Estava lá Abrão e estava Ló, juntos, em Betel, casa de Deus, no lugar onde tinha um altar, onde ali se cultuava e se invocava o nome do Senhor. E chegou no momento em que a terra não conseguia suportá-los, os dois. E Abraão, ele disse, você tem que escolher ir para algum lugar. E ele escolheu o pior lugar para ir. Qual foi o lugar que ele foi? Diz aí o texto da palavra de Deus, que ele foi morar em Sodoma. E Ló era crente, irmãos. Tem gente que não sabe disso não, mas Ló era crente. A segunda epístola de Pedro diz que Ló, ele era um homem justo e temente a Deus. Mas agora, como homem justo e temente a Deus, ele está indo por um caminho muito perigoso. Ele está pensando apenas em manter o seu rebanho, multiplicar o seu patrimônio, mas ele não levou em consideração que aquele lugar era um lugar de impiedade, de pessoas ímpias, de pessoas mundanas, de pessoas que não temiam a Deus. Ele não levou em consideração a situação espiritual, ele levou em consideração só isso, irmãos, só dinheiro, certo? Só a prosperidade dele. Mas lá era um lugar terrível. Veja só o versículo 13. Veja só o versículo 13 diz, veja.
Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha, irmãos, o texto diz que eles eram grandes pecadores, os homens daquela cidade. Olha, eles eram pecadores acima da conta. Todos nós somos pecadores, não é, irmãos? Qual é o lugar desse mundo que não tem pecador, irmãos? Todo lugar tem pecador, mas existem pessoas que elas pecam mais do que outras, não é? Então o texto aqui está dizendo que Ló, ele foi morar numa cidade onde haviam pessoas que eram grandes pecadores, e diz o texto que eles eram maus, eles eram pecadores piores do que o de costume. O povo daquele lugar era um povo perverso, era um povo que gostava de fazer coisa ruim, era um povo, irmãos, que tinha prazer no pecado, e pela maneira como o texto aqui diz, todo mundo conhecia a fama deles, eles eram pecadores mesmo, eles eram terríveis. E se você quiser saber qual era o pecado deles, basta você ir para Gênesis 19. Eram pecados de perversão sexual terríveis, terríveis. Que até hoje em dia as pessoas usam, né, o termo sodomia. Né? Esses eram pecados abomináveis ao Senhor. Então a fama daquela cidade era conhecida. E Ló sabia disso. Ló sabia que aquela cidade era pervertida mesmo. Mas preste atenção. Ele pensou assim, eu vou para aquela cidade. Basta eu não conviver com aquelas pessoas. Basta eu não ter relacionamento com elas. E eu vou criar meu gado vai crescer gordo, vai se multiplicar, eu vou ganhar muito dinheiro e pronto. E pronto. Ele achou que era só isso. Mas não é só isso, irmãos. Quando a gente se muda para algum lugar, a gente tem que se perguntar se aquele é um lugar adequado para a gente viver, glorificar a Deus, criar os nossos filhos na disciplina e no temor do Senhor. E Ló não levou isso em consideração, pensou apenas na beleza, pensou apenas na prosperidade, no dinheiro, ele pensou apenas nisso, apenas nisso. E o texto de Gênesis vai prosseguir, vai nos mostrar que isso tudo foi em vão. Eu quero terminar minhas palavras nessa ocasião dizendo o seguinte, irmãos. Quando esse texto aqui de Gênesis foi escrito, vocês sabem que o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto. O povo de Israel tinha saído do Egito e estava indo para onde, irmãos? Estava indo para Canaã, certo? Igualzinho àquilo que Abrão havia feito. Abrão saiu do Egito e foi para onde? Foi para a terra de Canaã. Pois bem, diz aqui o texto da palavra de Deus isso, não é? E foi dentro desse contexto que Moisés escreveu os 5 primeiros livros que estão escritos aqui na Bíblia. E agora, meus irmãos, eu queria que você fizesse um exercício de conjectura, que você fizesse uma imaginação, você tivesse um exercício de imaginação. Como é que os leitores israelitas originais, eles leram essa passagem quando eles estavam saindo do Egito e indo para a terra de Canaã? Eu acredito, irmãos, que eles, quando leram esse texto, eles aprenderam algumas coisas muito importantes que a gente precisa aprender também, tá? Porque, afinal de contas, nós fazemos parte do mesmo povo, da mesma aliança, nós servimos ao mesmo Deus, não é? E aqui nós podemos aprender algumas coisas. A primeira coisa que eu acredito que esse texto nos ensina é, sobretudo, acerca da fidelidade do Senhor à sua aliança. A aliança que Deus fez com Abrão. Novamente, lembre aquilo que Abrão tinha feito. Abrão, ele não merecia mais nada. Abrão pecou, olhe, de uma maneira terrível, certo? Lá no Egito. E o que foi que Deus fez com Abrão? Deus tirou Abrão lá do Egito e levou de volta para onde? Para a terra de Canaã. Ele levou Abrão para o lugar onde ele havia prometido, levou até ali protegendo de todo mal. E mais do que isso, fez ainda prosperar Abrão no meio disso tudo.
Então Deus foi fiel à sua aliança. Abraão não merecia, mas Deus foi fiel. Da mesma forma, irmãos, o Senhor também foi fiel com a nação do povo de Israel. Lá no Egito, o povo de Israel, ele não merecia nada. Durante a peregrinação para a terra de Canaã, o povo de Israel pecou, o povo de Israel não merecia nada. O povo de Israel construiu um bezerro de ouro, meus irmãos. O povo de Israel pecou, murmurou, fez tantas coisas, irmãos. O povo de Israel não merecia nada. E o que foi que Deus fez? Deus abençoou o povo de Israel, protegeu o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito e levou o povo de Israel lá para a terra de Canaã. E fez o povo de Israel ser próspero. Eles foram habitar numa terra que manava leite e mel. E nós, meus irmãos, o Senhor também fez uma aliança conosco. E Ele fez uma aliança conosco, Ele é fiel a essa aliança também, do mesmo jeito que Deus foi fiel a Abraão e também aos israelitas. Durante a nossa peregrinação a Canaã Celestial, nós estamos peregrinando, né? Nós somos peregrinos. Nós não viveremos para sempre aqui nesse mundo, nós estamos apenas de passagem, nós estamos indo para Canaã Celestial. Mas à medida em que nós estamos caminhando para Canaã Celestial, nós pecamos, nós erramos, como muitas e muitas e muitas vezes temos feito, como Abraão pecou e como os israelitas também pecaram, não é? Mas mesmo assim Deus nos protege, Deus vai nos proteger até aquele último dia. Até aquele último dia Deus vai nos levar seguros até a verdadeira Betel, até a casa de Deus, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Mas existe um alerta para mim e para você. O alerta qual é, irmãos? É que nós não devemos nos seduzir pela aparência deste mundo. Porque é muito fácil, irmãos, à medida em que nós estamos peregrinando para Jerusalém celestial, é muito fácil, irmãos, nós perdermos de vista esse alvo, essa cidade, e nós nos seduzirmos com as coisas deste mundo, nos seduzirmos com o dinheiro, nos seduzirmos com belezas, e essas coisas acabam de alguma maneira nos levando a nos desviar dos caminhos do Senhor. Nós não podemos agir como Ló. Ló agiu dessa maneira. Ele tomou a decisão pior possível. Ele quis morar no meio dos pecadores. Ele viveu no meio de pessoas terríveis daquela época. Por quê? Apenas por causa de recurso material. Mas lembre-se, a palavra de Deus diz que a erva seca e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanecerá eternamente. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nenhum de nós, nem ninguém das nossas famílias, possam ser seduzidos por este mundo. Que nós venhamos a nos apartar de Betel, da casa de Deus, e irmos para a Sodoma deste mundo, porque a Sodoma deste mundo, o fim deles é um fim terrível, é de destruição, é de fogo caindo do céu, e o juízo eterno é justamente isso. Haverá um fogo vindo do céu, um fogo consumidor, para todos aqueles que vivem em pecado. Quem sabe nessa noite você veio para cá, para a igreja, e você está no mundo, você está em Sodoma. Quem sabe você está vivendo igual os sodomitas. Você morava em Betel, casa de Deus, mas você foi para o mundo. Você vive igual os sodomitas. E hoje você sabe que você fez a escolha errada. Você sabe que está em perigo. Eu tenho uma mensagem para você. Eu gostaria de dizer para você que Deus nunca deixou de escutar o quebrantado. Deus nunca deixou de escutar o arrependido de espírito e o contrito de coração. E da mesma maneira como Ele restaurou Abrão, e da mesma maneira que posteriormente Ele vai resgatar a Ló, Ele também nos redime dos nossos pecados e nos resgata do lugar onde nós estamos.
A Bíblia vai dizer que antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus vai tirar Ló dali, porque a misericórdia dele repousa sobre todos aqueles em quem ele tem aliança. De modo que essa palavra é para você. Se você se humilhar, se você se converter dos seus maus caminhos, se você pedir perdão a Deus, se você reconhecer as suas faltas, você vai encontrar graça, você vai encontrar perdão, você vai encontrar restauração para a sua vida em Jesus Cristo. Mas não abuse. Não abuse da graça de Deus. Não abuse da paciência de Deus. Não deixe para tomar uma decisão tarde demais. Porque a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Que esse seja o dia de você retornar para os caminhos do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir a Ti, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Queremos, ó Deus, reconhecer as nossas faltas e dizer que muitas vezes, ó Deus, estamos nos desviando daquilo que é o propósito do Senhor para a nossa vida. Se isso, ó Deus, estiver de modo acentuado na vida de alguém aqui, ó Deus, que o Senhor possa trazer essa pessoa para perto de Ti. Que o Senhor possa convertê-la e que em nome de Jesus nós possamos ver, ó Deus, essa pessoa habitando em Betel, casa de Deus, com o Senhor. É assim que nós te pedimos. Que seja da tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.